Então, finalizando o nosso módulo água, na parte 6, vamos para o último tópico, que é conhecimento de perdas. Na parte 2 do nosso curso, em nossa aula 2.4, reservação e distribuição, tratamos das perdas e as dividimos em perdas reais e perdas aparentes. Perdas reais, quando o volume produzido é desperdiçado durante o processo de distribuição. Então, relaciona volume produzido e volume distribuído. Então, as perdas reais é o volume produzido menos o volume distribuído, dividido pelo volume produzido, multiplica por 100 para dar o resultado em percentual. E perdas aparentes, quando a água distribuída não é cobrada, seja por problemas técnicos na medição ou por fraude do consumidor. Então, as perdas aparentes relacionam o volume distribuído, o volume faturado, e multiplica por 100 para dar o resultado em percentual. Nesta nossa aula, nós vamos enfocar as perdas sob uma ótica gerencial. A implantação de planos de gestão de perdas requer profundo conhecimento do sistema, indicadores de desempenho e metas pré-estabelecidas. Então, eu tenho que dominar o meu sistema, saber como que ele está, para que eu possa fazer o plano de gestão de perdas. Nessa gestão de perdas, nós temos uns indicadores, que são os indicadores de saneamento do Sistema Nacional de Informação de Saneamento. É essa tabela 1 de indicadores do sistema do SIS. Nessa tabela, nós temos o índice de perdas de faturamento. Esse índice de perda de faturamento, ele é calculado, que é chamado N013, corresponde à comparação entre o volume de água disponibilizado para distribuição e o volume faturado. E temos ainda o índice de perda na distribuição, índice bruto de perdas lineares e índice bruto de perdas por ligações. Esse índice, ele relaciona o índice de perda na distribuição, faz a comparação entre o volume distribuído e o volume consumido. Para o índice de perda de distribuição, o Sistema Nacional de Informação de Saneamento calcula o indicador segundo 3 escalas diferentes: em percentual, em litros por ligação ao dia e em litros por quilômetro de rede ao dia. O volume faturado se diferencia do volume consumido em função do consumo mínimo, que pode ser superiores ao volume efetivamente consumidos. Geralmente, o volume faturado é maior ou igual ao volume consumido em função daquilo que falamos na aula anterior, do volume mínimo, de 0 a 10 metros cúbicos. Elaboramos uma planilha de apuração de dados. Para facilitar, para automatizar esse sistema de cálculo de perda do Sistema Nacional de Informação, nós elaboramos essa planilha, onde nós entramos com esses índices em azul. E vai dar o resultado automatizado do volume de perdas. Aqui no caso, nós estamos calculando o primeiro índice de perda de faturamento. Então, entramos com o volume produzido elevado a 1000, o resultado em metros cúbicos por ano, o volume de água tratada importado, o volume de água de serviço e o volume faturado. Sendo que, em cada um desses itens, o volume produzido é aquele processado pela ETA. O volume tratado importado é aquele adquirido de empresas vizinhas. É muito raro essa situação e muito comum em áreas metropolitanas, onde há importação de água de outro produtor. Volume de água de serviço. Esse volume de água de serviço, ele inclui atividades operacionais, volume de água recuperado em decorrência de ligação clandestina, fraude, volume de água para atividades especiais, consumo pelo próprio operador, pelos caminhão-pipa, pelo corpo bombeiro, entre outros. Esses são chamados água de serviço. E o volume faturado é aquele que eu obtenho no setor comercial, que me dá o volume de quantos foi faturado naquela situação. Nessa simulação, eu tenho um volume produzido de 777.600 milhões de litros, não importei água, tenho um volume de água de serviço, o volume faturado, me resulta automaticamente uma perda de 31,92%.
Assim, para me resolver essa perda, eu tenho que fazer ação para combate à fraude, troca de hidrômetros antigos e pesquisa de ligações clandestinas. Esse é o plano de gestão de perdas para combater esse tipo de perdas que calculamos. O índice de perdas na distribuição, também elaboramos uma planilha, onde nós temos que o volume consumido é o volume micromedido e acrescido do volume estimado para a ligação que não tem hidrômetro para outro prestador de serviço. Nesse caso, a ação de gestão de perdas será calibração ou troca de medidores ou implantação de medidores, subdivisão de setores de fornecimento de água, criando distritos de verificação, controle de volume de água disponibilizado durante a noite, ações preventivas e agilidade no reparo de vazamento, maior controle de qualidade dos materiais utilizados pela empresa, controle de pressão na rede de distribuição, pesquisa de vazamento não visíveis em áreas reduzidas, troca seletiva de redes e ramais e melhoria da qualidade dos materiais utilizados. Então, isso aqui me fará a redução dessa perda. Além de recuperação de reservatórios, pesquisa de vazamentos, instalação de válvulas redutoras de pressão, expansão e modernização da macromedição. Outro elemento de perda calculado é o índice bruto de perdas lineares. Isto aqui também está automatizado, sendo que entrou nesse componente aqui o índice novo, que é a extensão de rede, que é a média de rede considerado no ano de referência e no ano anterior. E por último, o índice de perdas por ligação, onde as ligações ativas também a média das ligações no ano e no ano anterior. Então, com essa planilha que vai ser disponibilizada no curso, fica fácil para fazer essas apurações de